Vamos começar hoje, dia 9, né? 9 de maio. Vamos dar início, então, a mais um estudo do Livro dos Espíritos, começando aí pela pergunta 669, onde que nós vamos estudar aí a questão dos sacrifícios. Né? Vamos ver agora esse item, sacrifícios, que vai nos trazer muitas novidades aí de ensinamento. Depois, ainda hoje mesmo, eu acredito que nós vamos entrar no capítulo 3º. Capítulo 3º já é a lei do trabalho, que todo mundo gosta de trabalhar aqui. O brasileiro tem essa fama de ser um povo trabalhador, né? De dia ele trabalha, de noite ele trabalha, né? Tem uns que ficam sempre na horizontal, como diriam os comediantes aí, né? Então vamos lá, tirando então, vamos agora realmente. Tudo bom, querido Ismar? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos então para a nossa prece, como de costume, pedindo licença para que os espíritos que sempre estão do nosso lado, sempre, os nossos anjos de guarda, todos os espíritos que vêm compor junto conosco esse estudo, trazido espíritos desencarnados para acompanhar e os espíritos encarnados também. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Em poucas palavras que a gente pode realmente expressar o carinho e a vontade que eles fazem desse período, assim como no Evangelho no Lar, em ver a nosso esforço, a nossa vontade de nós melhorarmos, crescermos na busca da espiritualidade. Vamos, então, rogar aos nossos bons espíritos que façam do nosso lar uma pequena sala de recepção para todos e que nós podemos também recepcionar os nossos espíritos familiares de tantas encarnações. Que assim seja. Olha, realmente a gente fala essas questões, mas realmente é um horário muito interessante de estudo. Podemos até sermos descontraídos, mas a espiritualidade está sempre conosco, sempre patrocinando a nossa boa vontade no entendimento. Mas, para nós não perdermos tempo, vamos aqui, então, compartilhar a tela. E vamos aí, olha. Por aqui. Então, lá. Nós paramos aqui, como já falei, estamos aí no 3º livro, ou terceira parte, ou parte terceira, como queiram, e vamos aqui ao item pergunta 669, em que os espíritos vão responder para o Allan Kardec essa questão que ele coloca muito bem, que é, olha aqui, remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Olha, eu já até comentei, e vamos vendo que as respostas das perguntas do Kardec, se a gente prestar atenção, elas vão ser sempre meio que sucessivas em esclarecer primeiro uma coisa. Primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Então, já começa a nós entendermos. Os povos, realmente, ainda até hoje, se nós formos estudar direitinho, analisar, e a gente, até nós mesmos, falamos assim, será que nós já entendemos o que é Deus? Será que nós compreendemos Deus? Olha, nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido.
A gente faz uma reflexão muito rápida para a gente ver e sentir ainda como a gente não compreende Deus na sua totalidade, do mesmo jeito que nós podemos falar hoje que existem 80 guerras em andamento. Né? Não é só a Croácia, ali, a Ucrânia com a Rússia, não. Tem mais 79, se a gente conseguir contar, né? Em andamento, demonstrando ainda povos primitivos. Porque a Igreja Católica, vamos dizer assim, nessa questão da lei mosaica, que vem trazer aí o monoteísmo, eles colocam para nós o seguinte, que na primeira parte dessa tradução, dessa questão da espiritualidade, o Velho Testamento, ainda nós vamos ver um Deus, na concepção dos homens, aquele Deus que castiga, que é dente por dente, olho por olho, que tem que ter carne não sei o quê, que tem que ter isso. Então, nota-se que ali também o povo era bem mais primitivo do que era hoje. Eu vou colocando assim, porque nós saímos de um planeta primitivo, mas ainda trazemos conosco muita questão primitiva e não estamos olhando ainda para o lado espiritual. Tá? E depois vem o Jesus. Jesus vem trazer a lei do amor. Só isso. Jesus não se sacrificou por nós. O sacrifício, entre aspas, que ele fez, veio trazer para nós somente a lei do amor. Amai-vos uns aos outros. E já se passaram 2000 anos, né, considerando que Jesus também começou só o seu ministério com aos 30 anos, então já passou uns 2000 anos, mais ou menos, nós estamos tentando entender Jesus. Então, aqui, ó, em segundo lugar, é natural que os homens perdão, primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Aí. Então, esse é o raciocínio deles. Olha os espíritos esclarecendo. Foi isto que os levou a imolarem primeiro, olha aí, primeiro animais e mais tarde os homens. Então, eu já também comentei que até determinado ano atrás, até acho que, se não estiver enganado, nos livros que eu li, até o ano 1000, mais ou menos, ainda se tinha na Igreja Católica essa questão de imolarem homens, né? Não só animais, como já está aqui. Olha. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensava que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então, veja bem que na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhieis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Né? Se a gente vai dar um presente para o pobre, você dá um presente até proporcional. Porque a gente já sabe que não adianta você dar um presente muito caro, uma camisa aí de seda para uma pessoa pobre, que ela não vai saber não vai saber nem como é que vai usar aquela camisa, ainda por cima, como é que vai fazer para dar manutenção nela. Né? Vai ter problema. Então, tudo é proporcional. Então, é por isso que vem a explicação ali. Na vida material, como geralmente há praticais, se houver de oferecer algum presente, vai ser proporcional. Assim tinha que ser com relação a Deus, entre os homens ignorantes. E põe, né, a questão de a gente vai vendo aí, como eu falei, tem determinados filmes aí interessantíssimos, né? Então, olha aqui, ó, de modo não. Assim tinha que ser com relação a Deus entre os homens ignorantes. Não tinha jeito. E hoje a gente vai vendo que a gente briga por Deus, que o meu Deus é melhor que o outro. Vamos analisando que a gente vai entendendo até mais profundo essa questão. Olha aí, de modo que o sacrifício de animais precederam o sacrifício humanos.
Olha que ele está tocando aqui na questão do sacrifício humano. Olha como Kardec vai pegando aqui esse subtítulo dessa pergunta e vai ainda tentando tirar da espiritualidade o máximo. Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Que infelicidade, né? Depois dos animais, os animais precederam os sacrifícios humanos. Olha, então, de acordo com a explicação que vindes dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Ah, olha aí. Não, 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 não. Olha que resposta, hein? Não. Originam-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Olha aí. Então, quanto mais a pessoa fosse importante, eles levariam ela ao sacrifício para agradar a Deus. Olha aqui aquele exemplo que eu dei antes. Considerai o que se deu com Hebrão. Abraão aqui, né? Abraão. Com o correr do tempo, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que lhe se possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Então, olhem bem que é muito interessante aí essa questão, né? Então, que a gente às vezes não tem essa informação, lendo aqui, estudando como nós estamos, vamos ver que essa questão perdurou, essa imolação, oferenda a homens, até por volta do ano 1000. É lógico que, olha bem, essa parte que eu estou dizendo não era tão praticada de céus abertos, ela foi sumindo, ficando em rituais tipo de cura. Então, alguém queria curar alguém, oferecia a Deus uma pessoa importante, essa pessoa sumia. Né? Nós temos a história do cristianismo, livros da história do cristianismo, onde que era quem? Era a religião dominante e as pessoas, então, levavam a eles, pediam essas práticas e davam dinheiro para a igreja. E aí, então, eles pediam essa questão, não, tem que ser uma pessoa rica aí, então, assim, importante para agradar a Deus. Olha aí, dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, agora, olha aí, o Kardec coloca a situação justamente para forçar os espíritos de uma maneira para eles abrirem mais a pergunta. Porque, olha aí, dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Olha, o Kardec já sabe a resposta até pelas respostas anteriores. O Kardec era uma pessoa inteligentíssima, mas ele tem que fazer essa questão vir à tona. E como é que ele faz? Ele faz a pergunta. E a resposta? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Isso também já foi respondido até nas perguntas passadas. Sendo ignorantes os homens, natural era que se supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato, e não neste. Então, nós vamos vendo que essas pessoas que praticaram esses atos, elas vão sentir tanta vergonha, que a gente vai falar assim, remorso, elas vão sentir tanta vergonha quando chegam do outro lado, que aí elas vão ficar realmente constrangidas. Porque aí que está aqui, olha, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato, e não nesse. A proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro, que laboravam e que reprovar tais sacrifícios como que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Então, a questão que nós vamos adentrando ao conhecimento, nós vamos esclarecendo o que é errado, o que não é,
Essa é a grande coisa que nós temos vendo na reencarnação. A cada encarnação nós melhoramos. Olha aí. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham, então, a envolver o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e, fim, muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer suas paixões. Olha, muitas das vezes é aquela questão só o seguinte, na hora, na dúvida, vamos continuar fazendo, porque, afinal de contas, esse Deus aí gosta de sacrifício, então, vai ter alguma coisa errada, mas vamos continuar fazê-lo porque parece que é bom. E eles vão satisfazer o quê? As suas paixões. As suas paixões o quê? Cruéis. Cruéis. Lendo a história que a gente vê das cruzadas, as cruzadas, ela foi, por exemplo, entre as guerras aí que se a gente colocar aí, que demorou 205 anos, não foi 200 dias, não, foi 205 anos, numa coisa que a gente não tem pelos restos mortais de Jesus Cristo. É uma coisa que hoje, para a gente analisar, mas naquela época nós seguíamos quem tinha um pouquinho mais de ideia, entre aspas, porque dizia assim, quem na terra de céu, quem tem um olho é rei. Aí a gente acompanhava. E nós tínhamos, segundo também os Espíritos falaram, nós tínhamos também aquele gosto de matar. Hoje nós já não gostamos, então já estamos vendo uma melhora, que eu já pensava, não, matar não é bom, porque se eu matar hoje, eu vou ter que matar, né? Vou ter que resgatar esse passado. E aí Kardec, continuando, vai entrar agora num lado delicado, que é a questão das religiões, mas ele não coloca, né, a religião assim, como eu disse, já disse antes, o Espiritismo ele chega numa época, na França, bem ali, quase vamos dizer assim, no coração da Europa, e ele vem trazer uma ideia nova, um conceito novo sobre espiritualidade, então ele teve que contornar situações e não entrar em choque. Olha a pergunta que Kardec vai fazer, então. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? Aí vai entrar aí o islamismo, vai entrar tudo isso aí. O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem aos sentimentos que o exercitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Sempre que nós praticarmos um ato, nós temos companhias, e nós sabemos que nós temos que escolher as companhias que nós queremos ao nosso lado. Então, para responder essa pergunta muito bem arquitetada, mais uma vez, aí os espíritos colocam uma coisa que nós sabemos, são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Porque, então, há de um fazer guerra a outro sobre o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos. Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que nossa, estou ruim hoje, perdão, que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ide levá-la a espada em punho? Como é que vai crer numa coisa? E hoje, só comentando, que a gente sai a comentar,
entre até eu vou falar nós, porque todos nós cristãos somos divididos hoje em três fatias, né? Uma fatiazinha pequenininha é os espíritas, a outra fatia é o catolicismo e a outra fatia é o protestantismo. Olha uma coisa engraçada. Nessa questão, muitos de nós aí, mesmo espíritas, ficam brigando para ver qual que é melhor. É a mesma coisa que está escrito aí, qual que é melhor. Então, não, porque a uma fica pedindo dízimo, a outra não pede, isso e aquilo. Deus pediu para a gente amar uns aos outros. Agora, o que os outros pedem na religião deles e que seguem é problema de cada um. Né? Não temos que ficar preocupados com se ainda lá pede o dízimo, que isso aí é não sei o quê, que é isso e aquilo. Não, não temos que ficar preocupados com isso. Olha, eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos para fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Aqui a gente vai sentindo que os espíritos já antevêm ao que nós vamos vendo hoje com maior profundidade, que isso aqui já tem mais de 150 anos. Né? E a gente, às vezes, quer brigar aí na questão. E essa mesmo contexto todo, nós vamos colocá-lo aí na questão agora das eleições. Então, vamos perceber que não tem nenhum nem olha, nem é bom e nem é ruim. Então, eu acho assim, cada um vai lá, escolhe o seu e vota. E não tenta confundir o outro ou achar que ele está certo, o outro está errado. Então, seria aqui, ó, em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereis que estranhos acreditassem a vossa palavra quando desmentis com atos a doutrina que pregais? Olha, nós fomos aí constantemente fazendo certas coisas que né? Hoje nós estamos vendo, com todo respeito, a gente vê aí como cresceu esse movimento de pets para cima e para baixo. Né? Quase toda a Terra aí nós estamos tendo uma movimentação com os animaizinhos de estimações. Nós estamos vendo que esses animaizinhos de estimações parece que estão vindo mais também evoluídos. E é normal, é natural isso, hein? E como é que a gente agrada de um lado um animalzinho que compra roupinha, faz isso, faz ainda, e ainda estamos impregnados com a matança? Né? É para a gente pensar. Olha aí, a oferenda feita a Deus, olha, vamos ver essa pergunta que Kardec coloca. Olha, a oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? O Kardec faz a pergunta, mas ele já sabe, né? Olha aí, nós já sabemos também. Porque os espíritos falam aqui, ó, já vos respondi, Kardec. Declarando que Deus julga segundo a intenção e que, para ele, pouca importância tinha o fato. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, que tanto faz o animal como planta, o que está importando é o que nós estamos pensando. É aquilo que nós estamos pensando. Porque nós já sabemos hoje que nem frutos da terra e nem sacrifícios de animais vão agradar a Deus. Primeiro, por uma série de circunstâncias que já sabemos que é diferente. Se os espíritos elevados não mais precisam dos alimentos da terra, por que nós vamos achar que, então, que Deus, que a gente, né, como te falo, nem sabe o que é, por que ele gostaria de sacrifícios, de frutos da terra, sendo que seres espirituais dessa maneira não se fazem utilizando de alimentos, não se alimentam mais. Espíritos são questão de matéria quintessenciada.
Então, mas aí vai valer o que é. Então, se não tem valor para Deus, vai valer o quê? A intenção. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Ora, e se Deus, os espíritos pensam assim, de Deus com o sangue das vítimas, aí no caso, o boi, isso aí é tudo mais, né? Então, está falando aí, ó. Como temos dito, é sempre, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Parece mais ou menos carnaval, né? Que carnaval nada vale, nem fruto. Então, essa resposta ela é muito contundente por uma série de coisas. Quando ele toca aqui, ó, Deus lhe oferecesse frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Como a gente fala, os animais têm alma. Na 673, fechando esse capítulo, então está aqui, ó, não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles. Você terá que obter aqui. Bom, então já que chamou alguma coisa aqui. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e, neste caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Então, vocês vão vendo que a pergunta aqui é pontual. Com tanta fome que tem na terra, vamos pensar em fazer oferenda a Deus para Deus se alimentar? Então, tudo que está aqui seria isso que eu falei. Aí, não haveria qualquer coisa de verdadeira piedosa em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Então, Deus quer prece. O porquê que Deus quer prece? Nós já comentamos aqui que existe todo um campo que nós construímos com as nossas intenções numa prece. E essas intenções, os bons espíritos, elas sendo boas, é aí que entra a intenção, elas vão ser utilizadas pelos espíritos em muitas circunstâncias. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Nós estamos como até André Luiz já citou, que nós estamos muito pedintes. Nós não procuramos mudar os nossos atos, não procuramos mudar os nossos pensamentos até antes dos atos, e ainda por cima queremos pedir. Mas lembre que a gente só pede quando precisa, quando a coisa está realmente em situação muito cruel.
né? Aí nós vamos pedir. Então, olha ali, Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Ponto. Para que que... E aí ele fala, completa, o melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Por isso que às vezes eu tenho falado, vamos fazer o que Jesus fazia, vamos auxiliar aos pobres, levar conforto a eles com a palavra, né? Aquela palavra que Jesus fazia, aquela palavra de conforto, aquele ashrei, né? Que é o que ele falava de bem-aventurança, traduzido como bem-aventurança. Vamos falar palavras de ânimo para essas pessoas, dar-lhes esse conforto, né? E não nós ainda ficar pensando aí em práticas exteriores. E olha que eu poderia citar até muitos exemplos aqui de que a gente ainda está apego nisso, né? Tem muita coisa ainda que a gente fica meio na dúvida, e a gente tem que ser o seguinte: Deus é muito, muito grande, se a gente colocasse assim, que precisa de oferenda, né? E nós já sabemos como é que funciona o sistema, através do Espiritismo, nós sabemos que não adianta nós vamos ter que cumprir toda essa etapa que nós tivemos que cumprir, né? Bom, e agora, então, aqui nós vamos para entrar no capítulo 3º, ou capítulo 3, melhor dizendo, a lei do trabalho. Muita gente não gosta muito desse capítulo, não. Olha aí. E nós vamos ver aqui nessa lei natural, né? A necessidade do trabalho, que vai ser esse primeiro tópico, e o limite do trabalho, chamado repouso. Vamos lá aqui, então, olha. Necessidade do trabalho. Agora a gente até fica mais assim, serelepe, né? Porque agora a coisa é para nós assim mais pontual. A necessidade do trabalho é lei da natureza. Olha, revendo que nós, já logo no início desse capítulo, nós já vimos as leis, a lei natural, hein? Então, nós não podemos esquecer que nós já vimos até os caracteres da lei natural, né? O conhecimento da lei natural. Então, aqui, quando ele está falando aqui da lei da natureza, nós já passamos dessa. Aqui nós já vimos logo no item 1, né? Na pergunta 614. Então, ele vai explicar, os espíritos aqui vai falar, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Aí, proporcionalmente, ele quis dizer que a gente enquadra essa resposta até nos dias de hoje, evidentemente, pela transcendência desses livros, dessa doutrina, e se a gente quiser ter necessidade de comprarmos coisas que saírem entre os gozos, nós temos que trabalhar. Então, por isso que faz parte da lei da natureza. Porque nós trabalhando, nós vamos consumir. E a partir do momento que nós consumimos, nós damos trabalho indiretamente ou até diretamente a uma série de pessoas, né? Porque o vendedor, o lojista, vai ter que fazer um pedido de novo, e lá vai movimentar lá na fábrica, vai movimentar o transporte. Olha a cadeia de pessoas que vão trabalhar em pró dessa questão da necessidade do trabalho. Olha, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. E o que será que ele está dizendo aqui agora, hein? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que aí essa pergunta, Kardec já coloca mais ou menos assim, que a gente já entendeu o pano de fundo aí, é o seguinte, tá, o trabalho vai ser ocupação só dos encarnados ou dos encarnados também? Ocupação materiais. Não, o espírito trabalha. O espírito aqui já está lá desencarnado. Assim como o corpo, agora que está encarnado. Toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem?
por ser uma consequência da lei, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Olha, então ele vai ter que trabalhar mais, porque sustentar esse corpite vai ter que dar mais trabalho. É expiação, olha que interessante, e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Agora, vamos lá. Olha, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Ele não ia crescer na questão intelectual. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, aqueles que já vêm com uma condição física menor, ele vai ter que usar o quê? A inteligência para suprir essa deficiência do corpo fraco. Agora, o que a gente vê, isso já também, se vocês forem percebendo, por isso que a gente tem que estar constantemente analisando toda a nossa volta e vendo através das pessoas que conosco transitam como é que está cada um. E aí nós vamos começar a passar a entender, por exemplo, se vocês pegarem esse conjunto de perguntas aqui que nós estamos estudando, e amanhã começar a pô-las em prática, fazer um trabalho de laboratório, então nós vamos chegar aprofundando o nosso conhecimento. Então não é só para a gente ficar aqui e deixar, não, amanhã vamos colocar em prática. Olha aí, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Agora o Kardec foi para outra linha. Olha que engraçado. Jesus mesmo andou falando sobre isso. Então, olha, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo na natureza trabalha. Olha aí, como tudo trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Então, vocês vão vendo que eles, para se conservar, vão ter que trabalhar, vão ter que caçar, vão ter que fazer caçar é um trabalho. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso. Eles só vão caçar isso e aquilo quando estão com fome. Como a gente disse, se você tiver passar na frente de um leão, vamos falar um leão que acabou de se fazer uma refeição, ele vai olhar para você e vai falar, ih, coisa feia, sai daí, né? Ele já está com o estômago cheio. Eles não comem por destruição. Então, por isso que o trabalho, daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade, e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E, assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhes descobrais o resultado imediato. Então, muito do que a gente vê que os animais estão fazendo ainda, só aqueles mais elevados mesmo, para entender, como está escrito aqui, olha. Assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Se bem que quase nunca lhe descobrem, né? Nós aqui vamos falar assim, nessas terminologias antigas aí, o resultado imediato. Vamos ainda entender melhor essas questões. Aí vem, nos mundos mais afeiçoados, agora Kardec vai mais lá para cima, olha como Kardec começa, vai indo, vai misturando assim
as questões das perguntas, ele vai indo. Agora está falando aqui, ó, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Ou seja, quando nós estivermos lá num planeta melhor, ou aqui na Terra, já em outro momento, nós vamos ter a condição de ter necessidade de trabalhar? Olha aí, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, nós vamos ver que, por exemplo, já citei aqui várias vezes esse livro, Violetas na Janela, em que a menina era que faleceu aos 19 anos, desencarnou aos 19 anos, e quando ela chega lá no plano material, lá no plano espiritual, ela é recepcionada pela avó dela vai explicar a questão da volitação, uma série de coisas, e ela vai aprendendo que não precisa mais pentear o cabelo, ela chega e fala, não, eu quero meu cabelo de tal jeito. Ela pensa naquele penteado e o penteado se faz, e assim vai indo. Mas, mesmo nesse sentido, ainda existe trabalho. Porque, veja bem, se nós entrássemos para o plano espiritual numa ociosidade, nós não estaríamos dentro ainda num progresso. E quando nós atingirmos a perfeição, nós vamos trabalhar pelos nossos irmãos inferiores. Então, o trabalho em todo esse universo sempre vai existir. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para lhes assegurarem a existência? A gente já consegue até ir respondendo, olha, do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil. Essa é a parte mais importante. E nós vemos aí Antônio Hermílio de Moraes e tantos outros, Silvio Santos, que pelo serviço que eles têm, né, ou seja, eles não precisavam trabalhar. E a gente vai vendo que eles aí, o Antônio Hermílio não, que já desencarnou, mas o Silvio Santos está aí, tirando qualquer coisa, não vamos analisar o homem, mas vamos analisar as obras que ele tem feito, então está aí bem explicado. Olha. Então ele vai dando emprego para as pessoas, e assim vai fazendo uma série de coisas. Pessoas há hoje que vivem do trabalho lá do carnê do baú. Eu estou pegando o Silvio Santos como exemplos também, né? Porque são trabalho. Então, olha, do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil. Porque um rico parado é nada, é vaso com água parada. Né? Não vai essa água vai acabar ficando com lodo, né? Olha aí, conforme os meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aí, aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem, lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Tá? Então, às vezes, a gente fica aqui, como eu falei também algumas vezes, muito ocioso na vida. Chega final de semana, a gente fala, agora eu vou descansar. E raríssimos são as pessoas que se dispõem a ajudar com objetividade o seu irmão. Esse é o trabalho. Então, às vezes, a gente deixa o sábado, domingo, sábado, família, faz umas comprinhas, isso e aquilo. E nós não se preocupamos com os nossos irmãos inferiores, sofredores, etc. E são essas horas que a gente tem aí por... Temos que entender o que Jesus falou. Está na hora de nós entendermos, arregaçar a camisa e vou trabalhar pelos nossos irmãos. Olha aí, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Aí. Ele está dizendo aqui uma pessoa que tem uma doença, não pode trabalhar. Como é que faz? Deus é justo. E
pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Olha aí, pergunta 643. Já passamos por ela. Então, se a gente for voltar lá, nós vamos ver o que ele quer que seja útil de acordo com as suas faculdades. E, mais uma vez aqui, né, quando a gente vê no texto, várias vezes, inclusive no Espiritismo, nós vamos falar de faculdades. Né? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Outra pergunta do Kardec que a gente nem pensaria quando a gente estaríamos aí começando essa parte de chegarmos a uma pergunta dessa. Mas Kardec, que era estudioso, ele não era católico, praticamente poderíamos dizer que ele era ateu, né? Era para Deus, ele não tinha ainda amarrio nenhum com nenhuma das religiões para não ficar preso a elas. Porque quando a gente fica preso a uma religião, a gente não acaba vendo todo. Por isso que a gente, né, por isso que o Espiritismo não é religião. Né? Já comentei aqui também, então vamos para frente. Porque senão nós teríamos que estar defendendo o Espiritismo com unhas e dentes. Não é isso. O Espiritismo vem a nós falando assim, olha, vocês são seres que estão aí para progredir, fazendo bem, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, a religião está dentro de nós como essa lei da natureza. Tá? Ou seja, cada um fazendo por si aos outros. Tá? Olha aí. Certamente, hein? Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, faz parte da natureza. Isso nós vamos encontrar em todos os animais. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. 1857, né, quando foi composto esses livros, e ele está colocando uma coisa aqui, já parece que para o futuro, né? Olha aí, foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem mutuamente. O que, aliás, aí vem a bronca, naquela época, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual, está lá na pergunta 205, complementa essa parte. Então, eu vejo aí conheço uma história de uma pessoa que tinha dinheiro na poupança e o irmão foi e bateu o carro e deu perda total do seu carro. E só que esse irmão, ele tinha um compromisso, não era pessoa humilde, e tinha um compromisso de levar todo dia de manhã os filhos para a escola, a mulher para o trabalho. Então, o carro para ele, para aquela família, no caso, era uma coisa importantíssima. Agilizava muita coisa. E aí, esse que era irmão dele, que se dizia ateu, mas o que ele fez? Ele foi até a caderneta de poupança, sacou o valor que necessitava, foi lá e foi até o irmão e falou, está aqui. Ó. E o irmão virou, mas para que é isso? Olha, isso é para você comprar um outro carro. Ele falou, não, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei nem como eu vou te pagar. Ele falou, como é que você acha que eu iria dormir vendo meu irmão passando necessidade e o meu dinheiro parado na poupança, sem eu saber se amanhã eu não estaria morto? Então, antes de eu estar morto, você está vivo e eu vou te ajudar. E você me paga quando você puder. E casos iguais a esse, nós vemos inúmeros. A pergunta, será que nós faríamos a mesma coisa? Será que nós vendo pessoas em situação, né, precisando, às vezes, fazer uma cirurgia, alguma coisa, nós tiraríamos o dinheiro das nossas reservas e daria para essa pessoa?
Essa é a questão aí colocada. Qual o limite do trabalho? O das forças. Acabou. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Mas ele não pode mentir com essa questão das forças, né? Porque tem gente que já parece que nasce meio cansado e está sempre sem força. Né? Então, qual que é o limite? Por que ele está perguntando isso? Porque já naquele tempo já tinha assim, esse negócio de 8 horas, 10 horas. Já tinha essa questão de debate sobre essa questão do tempo de trabalho. E aí fica aquela coisa, qual que seria o tempo? Das forças. Aí seria mais ou menos que nem lá no nosso lar. Quem trabalha mais, ganha mais bônus hora. Quem trabalha menos, ganha menos bônus hora. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Questão também, lá daquela primeira parte do Livro dos Médiuns, questão 273. Depois, como está aí, a gente podendo continuar o estudo, depois que termina, que aí a cabeça está ali fresquinha, pega essa sequência que nós lemos e pega essas perguntas que estão aqui entre parênteses, esses números aqui dessas questões, e vão lá e dão uma lida que componha. Eu não vou voltar aqui para fazer isso, porque senão nós não vamos indo à frente. Mas é interessante a gente ver isso. Olha aqui que é a questão aí, né? A gente vê certos patrões aí fazendo, ainda tendo hoje serviço de escravo. Muitos patrões fazendo uma série de coisas, se bem que, por um outro lado também, nós temos aí as leis, mas muitos dos nossos trabalhadores não conhecemos as leis, por isso que, mais uma vez, aquela história, na terra de céu, quem tem um olho é rei. Antes a gente procurar um serviço onde que nós não vamos ter por esse problema, que senão essas pessoas que querem dinheiro, elas não pensam em fazer se cumprir a lei nas questões de horas de trabalho, direitos trabalhistas, nem nada. Olha aí, o homem tem direito de repousar na velhice? Sim. Que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças, já respondido lá em cima. Uma pessoa ficou mais velha, já não está conseguindo mais manter-se ali ereto, isso e aquilo, porque já também tem aí, porque nós vamos encontrar pessoas hoje idosas com uma disposição muito grande. Então, essas estão lá trabalhando. Mas que nada é obrigado. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí é aquela história que estamos aí vendo que hoje aí a pessoa atingiu uma determinada idade, e olha que ele está falando isso há quantos anos atrás, né? Já está fora do como é que chama? Das folhas de pagamento. Ninguém quer contratado. Então, vem aqui, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer, às vezes, desta. É a lei da caridade. Então, todos nós estamos obrigados a ganhar, com o suor do nosso rosto. E agora, nós temos necessidade de repousar na velhice? Sim. Mas que não é nada errado, de acordo com as forças. E aí, na pergunta aqui, vai dizer que vai viver não pode? Aí, quem tem que fazer é o seguinte: o forte deve trabalhar para o fraco. E isso aqui me faz voltar àquela questão, principalmente na velhice, os nossos pais, né? E tantas horas passaram, e ontem foi Dia das Mães, tudo isso aqui, passaram horas, às vezes, do nosso lado, num berço, com febre alta, eles ali todos apreensivos e tudo mais. E depois aí a gente vê, com o decorrer do tempo, que os pais, aí, os filhos vão deixando de lado os pais, que seriam aqui, então, os mais fracos. Então, às vezes, o pai está fraco, precisa morar na casa do filho, porque a mãe não precisa morar junto, porque não tem mais condição de
de fazer esse trabalho. Então, aquele que está forte, né, que está ali ao forte, deve trabalhar para o fraco. E note aqui que ele não falou o pai para filho, né, aquela questão. Não, mas aqui já está. Não precisa nem pensar, né? O mais forte aí tem que trabalhar no caso, os nossos pais, nossos avós, e assim por diante. Olha aí, o comentário do Kardec diz aqui assim: não basta se diga ao homem o que lhe corre o dever que corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Aí nós vamos vendo a ciência trazendo aí remédio para nós, né? Para a gente ficar de pé. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Às vezes eu poderia até não perder tempo, fazer um comentário sobre essa questão, mas eu acho que ela está tão já debatida em tudo quanto é lugares aí, né? Olha, o que nós estamos vendo aqui é esse elemento, se vai fazer balança com tudo isso, a ciência econômica, o que é? Esse elemento é a educação, mas não é a educação que se dá ao intelecto da pessoa, mas assim a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Olha aí, 1857, a colocação dessa questão de hábito. Né? O que é, aliás, educação? A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Qual que é um hábito adquirido? Nós cumprimentarmos as outras pessoas. É um conjunto de hábitos. Então, nós pegamos um hábito, eu estou no elevador, uma pessoa entra, ela já está entrando, ela deve chegar e falar bom dia, tudo bem? Tudo bom. Aí nós vamos falar, olha, que pessoa educada, né? E assim por diante. Agora, o duro quando é nós mesmos que a gente vê, estou falando, não sei, logicamente não vamos dizer quem aqui o faz, se aqui o faz, nós já acordamos, levantamos, já meio azedo, entra dentro do elevador já com o celular na mão, porque agora é moda, né? A vida do cara nem chegou na firma, chegou no lugar, já está com o celular na mão, está mexendo ali. E entra num lugar, não fala nem bom dia, nem boa tarde. O hábito dele está no celular. Está lá vendo se não ganhou na loteria, deve ser, né? Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípio, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Tá, mais uma vez aí o Kardec dando uma meio que profetizada, né? Aí, considerando a chegada de vários indivíduos aí, um aluvião, que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios, sem freios e entreguem seus próprios. Isso aqui é o que a gente vem dizendo, né? No caso agora, desde 1970, vem chegando a hora desses espíritos que estavam retidos estarem reencarnando para uma chance de piedade, se a gente colocar assim, né? Isso que eu estou dizendo não é eu, isso está na doutrina e também dita por outros ícones do espiritismo. Estão vindos para não se deixar assim, tá vendo? Não tive chance. Então tá aí, ó.
Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Nós estamos vendo aí, olha, está difícil de controlar uma coisa que pensamos que tinha acabado. Aí está dengue voltando, está dengue chegando ali agora em Aparecida de Goiânia, já tem casos aqui em alguns bairros, quer dizer, não termina uma, já volta a outra. E essa dengue aí que está vindo, parece que ela é mais complicada. O que a dengue faz? É aqueles potinhos, aquelas coisinhas que eles vão lá, né? E põe lá a larva e fica lá. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Nós vemos aí, comentando, né? A gente vai falando, vai acrescentando coisas a esse texto do Kardec, é o seguinte, hoje nós vemos aí, você passa nas ruas e olha as sarjetas, embora às vezes locais aqui mais no centro, que tem lá uma limpeza mais frequente, está lá sempre suja, com copinho, com garrafas PET, com papel, com plástico. A gente pergunta, meu Deus, vocês não estão respeitando a natureza, né? Então, aqui nós estamos tendo aqui hábitos que, né, falando em hábitos agora, de educação, hábitos que permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Olha, ó, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Vamos aqui, então, à próxima, que agora... Então, você vê que essa lei aqui de trabalho não nem se deram muito tempo aí de ficar em cima, porque precisa trabalhar, né? Então, aqui nós já vamos adiantando, aqui, olha, vai com o livro agora, já vai andando mais rápido, porque as coisas são mais, se a gente analisar essas partes aqui dessas leis, elas são mais, vamos dizer, mais simples para o entendimento. Uma observação, e ali aqui é mais para reforçar um entendimento melhor. Olha aí, agora vamos ver aqui, então, no capítulo 4, o quarto, a lei de reprodução. Por que é importante isso? Olha aí. E nós vamos ver o primeiro item aqui, a população do globo. A lei da natureza, é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, aí nós já vamos fazendo deduções. Por que nós temos uma questão de macho e de fêmea? É para essa questão da reprodução. Sem entrar em nenhum outro campo, hein? Cada um no seu tempo. Bom, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ela é coisa... Ele, coisa alguma inútil faz. O homem é que apenas vê um canto do quadro da natureza. Não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, nós às vezes ficamos preocupados, vai faltar alimento, isso aqui. Não. Tudo isso já temos os nossos engenheiros siderais e Jesus no comando, governador desse planeta, tem a experiência de outros planetas, de outros povos em que o mundo já se passaram igualzinho que está se passando aqui. Então, eles já sabem direitinho o roteiro. O que eles têm que fazer? E não é de um, não. São de vários e vários bilhões de anos. Tá? Então, ali, Deus coloca aqui, olha, para nós ficarmos tranquilos que nos carreguem para nós. Não, olha, quando falar em alguém de questão de vai faltar alimento, isso aqui, não, pode faltar alimento se o homem parar de trabalhar. Ou por alguma outra coisa. Mas a questão do número de habitantes, não.
sucessão e aperfeiçoamento das raças. Olha aí. Há, neste momento, raças humanas que, evidentemente, decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra. Ora, essa aqui eu já nem vou entrar mesmo, porque essa aqui, né? Aqui já vai perguntando, e nós vamos vendo aí, né? Nessa lei aí, que está tudo sempre de acordo. Não tem nada que não esteja escrito há muito tempo. Resposta: isso acontecerá, de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão a vossa. Simples. E aqui ele está pedindo para a gente ver nota explicativa. Nota do editor, nota explicativa, página 477. Que ela deve estar aqui embaixo. Olha aí. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. Aqui tem um 18 aqui, ó. Vamos já tentar dar uma lida nele. Também está pedindo para ver 18, 19 e 20, nós vamos ver essa nota explicativa, vai ver um conjunto. Né? Então, vamos ver aqui. Olha. Então, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Não, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça atual humana, que, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguirem. Terá sua fase de decrescimento e desaparecerão. Desaparecerão. Desaparição, né, aliás, perdão. Substitua essas emendas aqui do passado, é complicado. Substituirão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, com homens civilizados de hoje. Descendem os dos seres brutos e dos selvagens dos tempos primitivos. Eu estou meio ruim mesmo hoje, hein? Vamos tentar melhorar aqui. Então, vamos lá, vamos traduzir aqui direitinho, para não ficar dúvida da minha leitura aqui, que hoje... Olha, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos. Até aí a gente já está lendo a lei da evolução, da reencarnação, que voltam para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem. Terá sua fase de decrescimento e desaparecerão. Substituirão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descenderam dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. É uma cadeia de evolução em que nós já estamos vendo aí que os nossos netos e tudo mais já vêm com uma bagagem muito maior que a nossa, através da reencarnação sucessiva e, evidentemente, por esses espíritos terem aproveitado o tempo melhor durante a vida da erraticidade. Tá? Agora, note-se aqui que tem uma palavra aqui que eu queria até falar, que é o seguinte: nós estamos falando em raças. Tá? Então, se nós temos que pegar aí na história e ver o que é raças humanas. Nós tínhamos o quê? A raça ariana, a raça hindu, a raça indiana, e assim sucessivamente várias raças, os egípcios. E tudo isso aí que eu falei está lá no livro A Caminho da Luz, tá? Em que elas vão, vamos falar assim, vão se agregando, formando aquilo, um só rebanho, que é aquilo que Jesus falou lá atrás, né, há 2000 anos.
que ele não vai deixar nenhuma das ovelhas para trás no seu aprisco e ainda vai fazer o quê? Que todas conviverão somente com um pastor. Tá? Esse é o ponto até dessa pergunta aqui, se os homens atuais vão formar uma nova criação. Não. Vai ser a agregação de todas essas raças. Por isso que também vem aquela questão que a gente fala. Olha, o espiritismo vai ser a religião do futuro? Não, não, vai ser o futuro das religiões. A de nós entendermos todos esses princípios que nós estamos estudando hoje. Olha a vantagem que nós vamos ter. Olha, a outra aqui, a 690, vem. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Olha, a origem das raças, foi o que eu falei antes, se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana. Olha aí que agora já está juntando. Qualquer que tenham sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Aqui a gente já vai colocando e vai vendo o que vai ser o futuro, né? Então, quando ele fala, ó, a origem das raças, deu lá, como eu falei, o Emmanuel, isso vai muito longe, muito longe. E como todos pertencem a uma grande raça humana, nós vamos ter que sair do mesmo tronco, de cada uma, elas puderam aliar-se entre si, né? E vai produzindo, então, novos tipos. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Olha, do ponto físico, qual que ele era? Se a gente abrir esse livro monumental de Charles Darwin, nós vamos ver lá todas essas raças também, né? O desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Essa é uma diferença que tem, que a gente já comentou, na questão dos animais. Então, por mais que os animais também se apresentem hoje num quadro já mais evoluídos, ainda são animais longe, muito longe da perfeição. Tá? Então, essa pergunta também ela vem que, né? Como é que nós distinguimos? Está aí, ó. Nós vemos o que hoje? A gente precisar de fazer uma força para pegar uma pedra, nós chamamos ali um trator, alguma coisa do jeito. Não precisamos juntar lá 10 homens e puxar aquela pedra. Né? A 692, ele vai fazer justamente aqui agora uma questão de esclarecimento. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? É outra pergunta que a gente já tem a resposta, se a gente já vai estudando, vai pegando feeling, e vai aqui, ó, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é instrumento do que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Olha, nós temos visto aí, será contrário, né? Aperfeiçoamento das raças e dos animais, né? Pela ciência, vegetais pela ciência. Nós temos visto aí hoje várias alimentações híbridas, né? Nós temos visto aí animais também sendo tratados, que a gente pode dizer com aperfeiçoamento, que os animais hoje também não ficam tão doentes como antigamente, tirando os excessos, vamos colocar assim. Mas os cuidados que são feitos hoje com os animais, mesmo os pets, são levados aí. Antigamente as pessoas tinham um animalzinho em casa, hoje não, tem um pet. E dá trabalho cuidar, fazer, levar no veterinário.
né? Então, com isso, a gente vai vendo aí na internet os animais já com uma que a gente já interpreta que está bem melhor em relação, eu posso dizer, isso há 40 anos atrás. Mas agora, quem é que fez eles chegar a isso? Nós. Nós que estamos favorecendo a essa perfeição. Fazendo de que maneira? Olha, para que seja, aqui corresponder às vistas de Deus, como se Deus tivesse vista, a gente fala, né? Mas a gente está fazendo para a perfeição pelo conjunto de Deus. Tudo evolui e nós estamos inseridos nessa evolução. Ainda vem aqui a questão lá, que Kardec parece que ficou meio em dúvida e põe. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Olha, o que vale é a intenção, sempre dessa maneira. Então, já seguindo essa linha de pensamento, a gente já consegue até, né, formular uma resposta, porque aqui ele vai falar assim, ó, que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório, pela intenção, o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e, sob esse aspecto, é o que maior proveito tira. Olha como, né, a gente vai vendo essas perguntas se encaixando sucessivamente, e a gente vai ficando assim, fala, poxa, mas como é que faz isso? Como é que é feito isso e tal? E as perguntas vão se encadeando e vão vendo que nós temos que fazer realmente de tudo para nós e para o conjunto. Fazermos melhoria só para nós não é uma função nossa. Nós temos que sempre pensar em fazer a coisa para o conjunto. Que nem, por exemplo, se um espírito vier dar uma mensagem, essa mensagem ela é boa quando é para o conjunto. Se o espírito vem para dar uma mensagem somente para uma pessoa, você desconfia. Por quê? Está fora dos parâmetros da doutrina. Tá? Isso está lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, item 2. Tá? Na pergunta 693, nós vamos entrar agora, então, aos obstáculos, né? Não, o que aconteceu aqui? Espera aí. Nós vamos aqui aos obstáculos à reprodução. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Temos que tomar cuidado com essa resposta, e a pergunta ela é positiva, mas está aqui. Ó. São contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito, ou seja, criar obstáculos para que seja feita a reprodução, evidentemente, aí a reprodução de seres vivos. Bom, então ele vai falar aqui, ó, tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei legal. Bom, aí então, Kardec não entendeu direito, mas vai com outra pergunta. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza
E é ainda isso o que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, nós podemos ter aí uma resposta, exemplos, que nem nós temos nos mares, nós temos lá as baleias que vão comer as sardinhas, que tudo vai se encadeando para que sempre tenha equilíbrio. E isso também o homem vai concorrendo, de uma maneira ou de outra, usando a inteligência, sem abusar, como ele fala aqui, né, para regular essas questões. Porque hoje nós temos muito mapeamento de muitas coisas que nos trazem, aí, inclusive, com trabalhos junto aí com os computadores, para que o homem tenha mais condição de agir positivamente sobre aquele problema. Nós sabemos que o que nós estamos aí fazendo, ou já fizemos a nossa parte, e agora é feita, da questão da Amazônia, que vai ter problemas. Nós estamos sendo contra a natureza. Então, isso vai criando o desenvolvimento excessivo. Mas, nesse caso, não é um desenvolvimento. Nós estamos tendo aí, realmente, para nós aí que vamos falar que trabalhamos na aviação, os mapas meteorológicos estão simplesmente, de 2 anos para cá, incrivelmente modificados. Incrivelmente modificados. Horários que se davam para fazer determinados voos com segurança, sem muito balanço, vamos falar assim, estão sendo hoje tendo que se fazer muitas rotas alternativas para sair fora de realmente muitos problemas de temperatura, da ação do vento, pressão barométrica, uma série de coisas. Então, quem já está nesse ramo está vendo uma mudança grande, muito grande. Tá? Antes a gente fazia um voo daqui para São Paulo com uma certa tranquilidade, hoje a maioria dos voos aí pegam várias depressões, o avião aí dá umas afundadas, umas coisas assim. E isso é por culpa de quem? Já sabemos. Olha, que deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Não vou nem falar nada aí, né? Às vezes aí até é meio de coisa aí, né? Então, aqui está bem claro o que se deve pensar dos usos aí de tantos efeitos químicos, né? Cujo efeito consiste em obstar a reprodução, a satisfação da sensualidade. Ou seja, o resto vocês já entenderam, não vou nem... Olha, isso, resposta. Kardec fez essa pergunta, hein? Olha aí. Isso, naquela época, não tinha tanta sensualidade, hein? Mas a resposta fica aí num caráter bem avante. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Eu já disse aí várias vezes que o que for para a saúde, as academias, toda essa questão, agora academia, anabolizante, todas essas questões aí, tem alguma coisa errada. Né? Nós temos que fazer exercício para deixar o nosso corpo em forma, com maior resistência para o futuro, maior disposição, melhor preparo físico, né? Tudo mais. Mas nós estamos usando o corpo para fazer verdadeiros estátuas, né? Se a gente colocasse assim, e estamos crescendo em cima da matéria, sabendo nós que quando nós desencarnarmos, ele não vai valer nada. Bom, aí vem aqui, então, continuando aqui na 695. Não, vamos deixar aqui, então, essa parte aqui, que nós vamos adentrar aqui agora. Vamos deixar aqui para a próxima semana, que aí já abrimos aqui com um item, né? Que é importante a gente sempre chegar a cumprir um item, terminar um e começarmos outros, né? Sempre terminando em um, está aqui, casamento e celibato. Né?
Então, vou só dar a primeira pergunta. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é um processo, é um progresso na marcha da humanidade, ok? Se inventou muitas coisas, se começaram a criar leis, nós temos as leis civis para conter uma determinadas coisas materiais. Aí inventaram outras tantas nas questões espirituais. E nós vamos dar uma passada sobre esses esclarecimentos já na próxima aula, aí, no próximo estudo, aí, que a gente vai ver essa questão. Né? Então, vamos aí. Eu gostaria de fazer aquela pergunta que a gente tem que fazer mais por hábito do que propriamente. Alguém quer comentar alguma coisa, Ivana, né, para se posicionar através de algum questionamento? Não, Roberto, tranquila. Acho que deu para fixar bem essas questões, deu do trabalho. Olha, como eu falei, mesmo no Livro dos Espíritos, nós temos obras aí importantíssimas complementares, tá? Mas a gente tenta, através mesmo assim dessa questão, que nós vamos ver essa com profundidade, essa parte aqui, aonde? No Evangelho, quando nós estudarmos aí, tivesse o Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós vamos aprofundar. Aqui, Kardec, vocês veem que nesse item aqui agora, ele fez obstáculo à reprodução. Ele fez duas perguntas aqui, né? Mas nós vamos ver que lá no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo vai ser uma série de mensagens, de espíritos, colocando mais a fundo essa questão. Então, aí que vem realmente a importância de nós estudarmos. Bom, então vamos lá, se nós prepararmos, então, dentro do horário certinho, né? São 9h30. Tá certo aí, Vera? Certíssimo, Roberto. Nós estamos virando britânicos, né? Temos que aprender com essa questão aí dos horários, os horários, para a gente ser pontual, porque a espiritualidade já está indo embora. Então, vamos lá, nos colocarmos de novo numa posição tranquila. E cada um de nós hoje, eu espero que vocês, como eu já pedi antes, não pedi, orientei, se a gente colocar assim, que coloquem que durante esses estudos nossos uma água, para que ela seja fluidificada pelos bons espíritos, que estão presentes, aproveitando essa oportunidade desses grandes espíritos estar conosco, como sempre estão, mas nesse horário de maior vibração, que eles depositem na nossa água aquilo que possa nos trazer conforto, nos trazer paz. Então, com essa água preparada, com todo o clima que nós criamos com os nossos pensamentos, tentando focar na tela, vamos encerrando o trabalho de hoje, agradecendo a presença dos bons espíritos e aproveitamos para sempre nós rogarmos a todos os nossos irmãos nesse planeta, nesse instante, que façam realmente, que promovam a paz, que promovam a harmonia entre os povos, tanto necessitado nesse instante de tamanha apreensão na parte espiritual que passa o nosso planeta. Possamos colaborar nós com as nossas boas intenções para que esse fluido nosso seja transportado, como eu disse antes, para missões que os espíritos possam oferecer a todos os que nesse momento estão necessitados. Sejam eles nos hospitais, nos presídios, enfim, nos orfanatos, nas creches, espíritos esses que estão vindo com uma encarnação muito complicada, muito difícil, e que nós estamos hoje nessa encarnação gozando de uma vida melhor, que possamos dar a eles, já por pensamento, por boa vontade, esses nossos fluidos. Agradecemos por tudo e pedimos que a paz seja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Roberto, gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.
Boa noite a semana todos. Boa noite. Até a Boa semana que vem, se assim nós quisermos, né? Porque não adianta Deus querer e eu não querer. Tchau, tchau, Até então. mais. Até mais. Tchau, tchau.